Dragon Ball Z. Are you tired of not knowing English and your tenses? Mas eu não sei falar inglês, cara. You should learn it, but don't you worry. Today I'm going to teach you about the future and the past. Ai, meu Deus, alguém manda essa mulher calar a boca que eu tô sentindo bafo de alho daqui. The first thing that you have really to know easier the first to thing understand that is is that that moving on about simple the future. future. I'm so happy that I finally can help you. I'm so happy that I finally can help you. It's good to know talking about the simple past and simple. Oh my Deus, Britney, it's você? Hi Juliana, I came here to teach you a important lesson. Mas, wait, it is your real voice? Oh no, wait, COF. This was the cigarettes. Don't do drugs, kids. Seriously. Now, Georgina, come on and help me take this girl to the class. Juliana está desmaiada de novo. Quantas vezes vou desmaiar nesse vídeo? Britney, eu já te falei pra não ficar dando aula de inglês para qualquer um por aí. Eu já sou dona da minha vida e não é porque você é diretora dessa escola que você vai me impedir de dar aula aqui. Você vai ver quem tem 18 anos. Eu sinceramente, eu não sei o que fazer mais. Eu entro no meu quarto, eu fico chorando. Mas é interessante porque quando eu tô com os meus amigos, eu não sinto isso. Agora vocês vão ver o que é uma aula de verdade. O que eu fiz? Eu fui numa festa, eu fiz a unha, eu fui pra balada. Eu fiz um bolo pra minha família. Eu não sei, eu não tô lembrando, mas isso que eu fiz. Lembrei! Eu também estudei um pouco de inglês também nesse final de semana. Mas você não vai explicar isso? Meu amor, você não sabe o tempo e o trabalho que dá pra fazer uma aula de verdade. E com esse I gonna happy. E afinal, que cheiro de álcool é esse? Mas quando todos somem, ao cair da noite, eu mudo. Eu choro. Vamos falar um pouquinho do Simple Past, pessoal. Pra que serve o Simple Past? Então assim, em primeiro lugar, essa brincadeirinha aí que a gente fez no começo. O que você fez no final de semana? Pra que a gente usa o Simple Past? A gente usa muito pra se comunicar, gente, o passado. Porque toda vez que a gente vai contar uma história, todas as vezes que você vai contar sobre o seu final de semana, sobre uma coisa que aconteceu com você, a gente vai usar o passado simples, né? A gente usa o passado pra falar isso. O que você fez no final de semana? Eu joguei bola, eu li um livro, eu fui no cinema. Então a gente usa o passado o tempo inteiro. E até pra contar uma história, né? Poxa, eu vivi um filme, e o filme falava sobre um cara, ele foi não sei aonde, ele pegou não sei o quê. Então a gente vai usar realmente o tempo inteiro. Então é importante que você saiba conjugar os verbos no Simple Past. Então vamos falar um pouquinho dessa conjugação e o quanto ela difere do português, tá? A conjugação dos verbos vamos dividir em dois, tá? Então dois grandes ciclos aí. Vamos dizer que a gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, são super fáceis, bem amigos, né? E bem fácil da gente conjugar, porque o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma partícula ed no final do verbo, só isso. Então, por exemplo, o verbo work, que é o verbo trabalhar. Eu trabalho, I work. Se eu quiser falar eu trabalhei, I worked.
Mas o mais legal de tudo, gente, é que não é I worked, e em português como é que fica? Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, nós trabalhamos. Então cada pessoa tem uma conjugação diferente, não é assim em português? Em inglês não tem nada disso, põe o ED e é pra todo mundo igual. I worked, you worked, he worked, she worked, we worked, everybody worked. Então todo mundo vai ficar com worked. Então é bem mais fácil do que português, porque você vai fazer, vamos dizer assim, um formatinho só pra todo mundo, tá? E a maioria dos verbos, graças a Deus, são verbos regulares, tá? Então, play, study, nossa, são muitos, gente, muitos verbos regulares mesmo. Então a grande maioria dos verbos, são regulares, você vai conjugar desse jeito e é bem facinho mesmo, tá? Agora a gente também tem os verbos irregulares e um dia eu vou fazer um vídeo pra vocês só sobre a memorização desses verbos irregulares. Mas vamos falar um pouquinho de como eles funcionam. Eles não têm uma regra, por isso que eles são chamados de verbos irregulares, eles não seguem um padrão e você tem realmente que memorizar. Sabe aquela listinha que muitas escolas de inglês dão pros alunos? Muita gente, se você procurar aí no Google, você vai achar várias listas de verbos irregulares em inglês. Então ela é uma lista que começa assim, com o presente ou com o infinitivo dos verbos. A segunda coluna dela são os verbos no passado e a terceira coluna dela são os verbos no particípio, tá? Então geralmente são aquelas colunas que a gente tem que memorizar. Então esse não tem jeito, gente, tem que memorizar mesmo, não tem outro jeito de aprender. Então pra você ter uma ideia de como ele é irregular mesmo, por exemplo, o passado do verbo go é went. Então não tem nada a ver nem a escrita, é uma forma realmente diferente de falar. O passado do verbo buy, que é comprar, é bought. Então é um outro jeito de você realmente conjugar. Então essa lista realmente, gente, não tem outro jeito, tem que memorizar, tá? Hey guys, how are you doing? Eu tô aqui hoje para dar uma dica valiosa para você que estuda inglês e tem dúvidas em como utilizar alguns tempos verbais que parecem um pouco confusos, mas que na verdade eles são muito mais simples do que você imaginava. Então vamos descomplicar de uma vez por todas quando que a gente deve usar o will e quando usar going to. Will e going to são dois tempos verbais que a gente usa para indicar uma ação futura. Todo mundo sabe que o futuro é incerto, mas ele também pode ser planejado. O uso desses dois verbos, ele se resume nessa definição. Mas aí muita gente me pergunta, Sara, se os dois são futuro, eu posso usar qualquer um? Eu vou te explicar por que não. O segredo para aprender como usar tempos verbais no inglês é saber exatamente quando essa ação aconteceu, quando essa ação acontece ou quando ela acontecerá. E aí sim a gente usa ou um ou outro. Com isso em mente, a gente vai falar da diferença entre will e going to. Os dois se referem ao futuro e a diferença entre eles um é um futuro incerto e o outro é planejado. Vamos começar com o will. Esse verbo é usado quando a gente não tem certeza e nem planejamento do futuro. Isso é, quando você quer falar algo que você ou alguém pretende fazer, mas não sabe se vai acontecer mesmo. Por exemplo, vamos imaginar uma situação. Imagina que você está numa festa e se lembra que seu amigo John comentou que talvez desse uma passadinha lá. O diálogo seria assim, você ia falar, Will John come to the party? A resposta, I don't know, maybe he will. Aqui você não sabe se o John vai na festa. Você tá falando de um futuro, mas não é certo que ele vá para esse lugar. Por isso a gente tem que usar o will. Agora vamos falar do going to. Esse é bem mais fácil. Ele é usado para falar de um futuro que foi ou que está sendo planejado. Aí você pode me falar, mas Sara, nenhum futuro é certo, né? Se é futuro, ele ainda não aconteceu, então ele pode mudar. Com certeza, você tá coberto de razão, mas tem uma diferença entre um futuro que é incerto e um futuro que é planejado. Nos dois casos, não tem 100% de garantia que eles vão acontecer, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, mas o futuro planejado é muito mais provável que ele aconteça. Você entendeu? Why did you leave me? Talentoso, brilhante, incrível, espetacular, nunca o mesmo, totalmente único, nunca completamente feito antes, sem medo de fazer referência ou não fazer referência. Incrível! Muito bom! Ah, então eu só preciso fazer o sistema e montar a determinante para resolver isso. Filha, vem aqui. Ai, não vou deixar alone, no.
Mamãe. Acorda, travesti. Fica aí bebendo a noite inteira, agora a Lucina na rua. Ai, meu Deus. Não bebam, crianças.